Oi, gente. Tô de volta. Tudo bom com vocês? Voltamos aí pra mais uma semana. Hoje eu vou. Essa semana o episódio vai sair antes, né? Eu tô com muita vontade de falar, de gravar esse episódio. E fato curioso, eu tinha separado o tema dele um pouco antes, de fato, de coincidir com o que eu vou falar sobre. Mas acho que são as coincidências da vida, né? Diga-se de passagem que eu não acredito em coincidências. Semana passada eu falei sobre responsabilidade. E é um tema que eu gostei muito de gravar também, achei legal. Trouxe alguns paralelos a respeito do que eu tinha pensado sobre e visto também. Mas hoje eu quero falar sobre perdão. Eu já trouxe esse tema no podcast. Não acho que com a palavra perdão, eu vou até revisar aqui rapidamente. Corrigindo, eu já falei anteriormente sobre você não é um resumo dos seus erros. Que foi um episódio que eu gostei também de gravar. Na época eu tava refletindo bastante a respeito disso, né? Mas hoje eu quero falar sobre perdão, mais especificamente, né? Como eu havia dito antes. Pra gente começar, eu queria trazer pra vocês a seguinte pergunta: você é uma pessoa que perdoa fácil? E eu não tô falando necessariamente sobre a questão de, não, fico remoendo muitas coisas. Não, não é exatamente isso. Mas o diálogo, né, a ação de virar pra alguém e falar: "Ah, não, fica tranquilo, tá tudo bem, eu te perdoo", alguma coisa assim. Porque são dois perdões diferentes, né? Isso já é o primeiro ponto que eu queria trazer pra vocês. Vocês já perceberam que existem dois processos de perdão na nossa atividade de perdoar alguém? Porque muitas vezes o momento que você diz pra alguém: "Eu te perdoo", não necessariamente é o momento que você de fato perdoou a pessoa. Por que que eu digo isso? Eu acho que perdão é uma das virtudes mais bonitas da vida, né? Você reconhecer o ato falho e você deixar aí e tal, eu acho assim bonito, é muito nobre. Inclusive é a característica assim de Deus que as pessoas mais mencionam, né? Pelo menos do Deus cristão. Falam muito sobre, não, porque é um Deus de perdão e tal. E eu acho isso muito nobre, acho muito bonito, num geral, assim. E eu acho que é uma das virtudes mais bonitas também humanas de se ter, porque eu acho que quando você tá no lugar da pessoa que tá sendo perdoada, é muito reconfortante você conversar com alguém que te passa a sensação desse perdão genuíno. Não é que eu não acredite de que as pessoas não podem perdoar genuinamente no momento que elas de fato falam isso, né? Verbalizam isso. Não é isso, eu acho que pode sim. Mas eu tenho o pensamento de que nem sempre acontece dessa forma. Faz sentido? E o ponto interessante é porque na nossa mente, muitas vezes, esse processo, alguns processos, né, gente, como luto, como perdão, se você dá uma olhada na questão da literatura, nunca é um processo linear, né? Eu vejo pouca gente falando sobre isso. As pessoas falam muito a respeito do luto ser um processo que não é linear, inclusive eu mesmo já falei isso aqui no podcast, mas as pessoas pouco falam sobre o perdão ser um processo também não linear. Eu acho que o perdão mais difícil é o perdão próprio, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente do episódio. Eu só quero fazer esse disclaimer agora no começo, porque o perdão, ele não ser um processo linear, tem muito a ver com o perdão próprio também ser um processo difícil, talvez o mais difícil em volta disso tudo. Mas eu percebo que ao longo da minha vida, breve ainda por enquanto, eh, dos momentos que eu tive alguma situação assim séria de perdão, nunca foi um processo completamente linear. Até de fato chegar no ponto que eu me senti livre. Porque uma coisa é fato, perdão liberta. Eu acho que o rancor, o ódio, até mesmo a angústia de você estar se segurando em uma situação que te magoou, que te chateou muito, em termos gerais é muito limitante. E é curioso falar isso, porque também na minha visão não é voluntário, tá? Eu acredito que a gente consegue escolher o que a gente faz com os nossos sentimentos e a gente consegue escolher como que a gente vai habitar aquele sentimento. Então, eu vou dar um exemplo pessoal pra vocês, mas que fica muito ilustrativo pra vocês entenderem. Eu já falei aqui no podcast que eu perdi minha mãe recentemente.
Então é um processo de luto. E ele não é linear. Obviamente, vão ter dias que eu tô muito bem, muito tranquilo, e vão ter dias que eu tô muito chateado, ou vejo alguma coisa que me deixa muito mal e tal. Mas qual que é a diferença nesse pensamento, desse processo não linear? A forma que você condiciona e você torna um hábito o que você vai fazer em relação a isso. Então, no meu caso, eu me permito ficar triste. Não que eu vou parar minha vida e parar tudo que eu tô fazendo. Claro, se eu tenho a liberdade, sim. Mas nem sempre a gente tem essa liberdade, né, gente? A vida adulta cobra muito, muito da gente nesse ponto. Só que eu acho que o hábito, a disciplina, eles são pontos que trazem muita liberdade pra gente. Pensa comigo. Se você tem um hábito ou se você é muito disciplinado em alguma coisa, você tem a liberdade a todo momento e o luxo de se dar de não fazer aquilo. Então, por exemplo, se eu vou na academia 4 vezes a semana, toda semana, se eu furar uma vez, o meu resultado não vai ser comprometido por isso. Mas se eu tô sempre furando, eu vou sempre carregar uma culpa do tipo, nossa, eu não fui hoje, nossa, eu vou me olhar no espelho e não vou gostar. Eu vejo que a liberdade mental é muito maior quando você de fato tá regulado nesse sentido. Mas isso é assunto para outro episódio. Voltando para a questão do luto, eu vejo que existe a escolha do hábito, né? De como que você vai agir em relação àquele sentimento. E eu me permito ficar triste. E pra mim é muito saudável, é muito bom. E isso é muito terapêutico, assim, no geral. Só que uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando é como a gente não é, tem essa noção de que o perdão é muito paralelo, ele é muito tangente em relação ao luto nesse sentido. Porque às vezes no perdão existe um luto de uma imagem de alguém que não você não tem mais. Entende o que eu quero dizer? É interessante porque, por exemplo, se alguém te chateia, a sua imagem sobre aquela pessoa muda naquele momento. Não necessariamente significa que o todo é ruim, mas significa que a versão antiga. Vamos colocar aqui no exemplo que um rapaz chamado Vitor, por exemplo, ele foi e te chateou. E aí, a imagem que você tinha do Vitor antes dele te chatear acabou. Ficou no passado. Porque agora existe o Vitor depois de te chatear. E não é que você vai resumir o Vitor, a ação dele. Mas vocês entendem que, assim, a imagem muda, sabe? E tenho percebido que a imagem de nós mesmos muda também, depois de reconhecer alguns erros. E talvez seja por isso que o perdão próprio é tão difícil também, talvez até mais difícil do que o perdão para outra pessoa. Eu só não classifico como o perdão próprio sendo absolutamente mais difícil, porque eu acho essa palavra, esse contexto assim absoluto, quando a gente vai tratar de alguma questão humana, muito perigoso, porque eu acho que a gente é muito subjetivo. E, num geral, assim, eu acho que sou até arrogante você falar, é assim, pronto, acabou, sabe? Por exemplo, eu não faço ideia de como que deve ser você perdoar alguém que faz mal pro seu filho, né, sendo pai. Não sou pai ainda. E eu imagino que seja muito desafiador também. Mas, enfim, num geral, eu vejo que é muito tangente a alguns outros processos como o luto, né? A questão do perdão, e eu vejo que é pouco discutido isso. E eu queria trazer muito isso hoje pra gente. Eu fico pensando às vezes o quão engraçado é a forma que a gente condena as pessoas por ações que elas fazem, sem necessariamente se colocar sob a óptica dela, né, no lugar dela assim. E não só isso, mas eu acho curioso como a gente tem uma tendência a discutir isso com pessoas que a gente não deveria discutir. Muito provavelmente, alguma pessoa que você já foi lá conversar, falar a respeito de um terceiro. Então, um exemplo, vou fazer fofoca a respeito de, sei lá, fulano falou mal de ciclano. Aí eu vou lá, chego no meu amigo e falo, você viu que ele fez isso? Que ridículo, nananã. Sendo que assim, na prática, além de você estar fazendo a mesma coisa, você não sabe o que seu amigo já fez também. Então, por exemplo, às vezes você tá indo lá se abrir com seu amigo achando que, nossa, não, porque eu tô muito mal, tô muito triste. E o cara às vezes fez uma coisa pior ainda do que você já fez, por exemplo, nessa questão de perdão. Ou ele já fez algo até pior do que a pessoa que te chateou, por exemplo, e você tá com dificuldade de perdoar. E eu não sei. Eu sei que é um paradoxo isso também, no sentido de tipo assim, tá, então se todo mundo é imperfeito, eu nunca vou trocar ideia, nunca vou discutir nada com ninguém. Não é isso. Mas eu noto que é
é muito engraçado como a gente tem uma visão muito mais próxima do perfeito, de. Vamos colocar aí como passar pano, né? Das pessoas, e pra gente a gente tem uma visão muito, muito mais exigente. Mas volto a dizer, eu acho que isso é uma consequência direta do fato de nós sermos as pessoas que a gente mais passa tempo. E é engraçado você pensar nisso, né? A gente tende a não enxergar nós mesmos como uma pessoa, uma companhia. Porque de fato, né? Se você é você mesmo, logo você tá sozinho. Gente, eu sei que ficou muito maluco essa pergunta, mas pensa um pouco comigo. E é interessante porque a gente convive com os nossos hábitos, a gente tolera os nossos hábitos, a gente, de certa forma, tem a maior intimidade do mundo conosco porque a gente tá presente 24 horas juntos. E é engraçado porque faz sentido, né? Você enxergar tanto defeito em alguém, você ser tão exigente, porque você tá presente o tempo todo, então você tá vendo essa pessoa errar o tempo todo. Você se vê errar o tempo todo. Então faz sentido você ser exigente, é uma consequência direta do tempo que você passa consigo mesmo. Mas pra mim é curioso ver como que às vezes a gente é muito exigente com outra pessoa e não pensa que de fato existe esse lado dela também, sabe? Eu tenho alguns amigos que eu tenho muita dificuldade em pensar alguma coisa do tipo, assim, essa pessoa, ela também tem defeitos muito complicados, ou essa pessoa, ela não é esquisita igual eu, coisas assim do tipo. Mas eu entendo que é uma dificuldade que é limitada sobre o tempo que eu passo com a pessoa, porque se eu convivesse 24 horas eu já ia enxergar esses defeitos, sabe? E olha que nem marido e mulher às vezes convivem 24 horas, né? Nem pais e filhos, enfim. Pelo menos não é pra conviver, né? Porque tem que ter alguém trabalhando. Ainda sobre esse tema, recentemente saiu uma notícia, duas na realidade, que me chamaram muita atenção. E eu vou falar sobre no podcast porque eu acho que é um paralelo interessante. Embora eu vou ser bem breve, assim, porque eu também não quero me estender muito nesse assunto. Mas aconteceu aí um acidente bem grotesco aqui na minha cidade. Pra quem não sabe, houve um acidente relacionado a um salto de bungee jump. Então, os instrutores eles foram arremessar né, a pessoa que tava lá, os profissionais, né? E eles não colocaram a corda. E a pessoa veio a óbito. E o outro acidente foi o acidente que houve entre dois helicópteros no Rio de Janeiro, né? Que inclusive veio aí a trazer a óbito o cantor, né? O músico Oliver Tree. E são dois erros, dois acidentes muito bizarros, se você parar pra analisar. E eu achei interessante porque criou-se uma discussão muito grande a respeito do tipo, mas erros acontecem, mas imagina a cabeça das pessoas, mas eles não tiveram intenção de, não tiveram esse dolo, né, não tiveram a intenção de fato matar alguém. E eu fiquei pensando sobre perdão, né, ainda mais que eu já tava pra gravar esse episódio, eu fiquei pensando, cara, imagina como que deve ser difícil você se perdoar se você tá nessa situação. Imagina como deve ser difícil você perdoar alguém que fez isso com seu filho, né? E eu não sei, eu acho o perdão uma virtude assim, é admirável, sabe? Minha mãe tinha essa virtude. Minha mãe, ela perdoava as pessoas de uma forma muito pura, assim, sabe? Eu percebia isso. E no final, assim, não no final, final, mas quando, né, ela tava já batalhando contra o câncer e tal, a gente tava conversando sobre, ela mencionava algumas coisas a respeito disso. Mas olha que interessante. Houve uma pessoa que ela fez mal pra minha mãe, assim, ao longo da vida, né? Uma pessoa muito X, gente. Não é nenhum parente meu, assim, próximo, pai, enfim. Pessoa muito X. E essa pessoa, quando soube da minha mãe doente, ela veio na minha casa pedir perdão pra ela, né? Assim, na minha casa não, na casa da minha mãe, porque na minha época eu morava com a minha mãe, a casa era dela. Não vou roubar esse mérito da minha mãe, que senão ela estaria me matando se ela estivesse aqui. Mas ela foi na casa da minha mãe pedir perdão, né? E, cara, é muito doido, né? Como isso mexe com a pessoa, como isso corrói a pessoa, né? E assim, eu enxergo que ela nunca conseguiu se perdoar, né? Eu acho que por isso que ela foi atrás dessa redenção. Eu percebo que ao longo da nossa vida, principalmente depois que a gente lida com esses erros, né? Eu acho que todo mundo tem alguns grandes erros na vida, sabe?
Não que seja algo assim, nossa, porque todo mundo tem algo que assombra. Eu acho que é possível viver com paz, eu acho que é possível fazer boas escolhas, tá, gente? Lembrando que é sempre uma questão de resultado de escolha, né? Curiosamente, no culto que eu fui nesse domingo na igreja, meu pastor falou sobre isso. Mas eu vejo que, assim, boas escolhas são possíveis. Não é que todo mundo tem que ter uma história dark. Mas é que eu acho que a nossa condição de existência enquanto humanos é ser falho. E eu acho que ser falho traz pra gente alguns erros na vida. E a gente tende a intitular alguns dos nossos erros como alguns dos nossos grandes erros, né? E eu vejo que depois desses episódios que a gente considera como grandes erros ou grandes arrependimentos, vamos colocar assim, que não deixa de ser um erro também, né? É, eu vejo que a gente tem essa questão de passar um tempo procurando por essa redenção. Então, algumas pessoas elas procuram essa redenção na religião, na igreja, através de Deus, que é muito nobre, muito bonito, muito espiritual. Algumas pessoas elas buscam na terapia, né? Tentam entender se elas podem ser pessoas melhores. E outras pessoas elas buscam através da verbalização desse perdão, né? De uma pessoa olhar pra você e falar, eu perdoo você. E, cara, é muito doido como a característica que a gente atribui como maior, uma das maiores virtudes assim de Deus e da sua superioridade a nós é o fato dele ter uma capacidade de perdão que a gente não tem, né? Muito se diz a respeito de nossa vida, nosso plano aí de existência, não existe o perdão factual. E é muito interessante porque se você parar para analisar, faz sentido. Nesse processo não linear do perdão, deve existir alguma recaída, do tipo uma desconfiança, talvez engatilhada por algo muito específico, sabe? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se alguém traz sua confiança, por exemplo, é natural que você pode escolher perdoar essa pessoa, mas é natural que se algo sugira alguma situação que se pareça com a vez que essa pessoa traiu a sua confiança, pode existir um alarme, né? Algo que vai te deixar mais atento àquilo. E aí, isso tá relacionado a um reflexo de defesa, né, do nosso emocional, ou isso tá relacionado de fato a um processo de perdão que ainda tá ali existindo? Será que o perdão é tão pontual assim quanto a gente pensa? Digo, será que a gente realmente atribuiu o perdão a uma coisa que, ah, não, eu te perdoei, acabou, sabe? Eu escuto muito uma frase, eu acho que vocês devem ter escutado também, que é assim: ah, eu perdoo, mas eu não esqueço. Então, será que você perdoa mesmo? Será que você de fato não tá ali num processo de uma tentativa de perdão? Será que a gente de fato conhece o perdão na nossa vida, sabe? E eu digo isso assim. Não é que eu sou uma pessoa extremamente. Eu não quero parecer uma pessoa extremamente rancorosa falando isso. Porque tem pessoas que, na minha humilde concepção, eu entendo que já me fizeram mal, mas eu perdoei e fiquei tranquilo, não teve problema nenhum, sabe? Tanto que hoje em dia eu nem consigo pensar em algo negativo sobre essa pessoa ou sobre essas pessoas. Mas eu fico pensando, será que se algo me desse algum assim, um lapso, um gatilho de que me remetesse a essa situação, será que eu não ficaria um pouco desconfiado, um pouco armado novamente? Eu fico pensando nisso. Ainda não me ocorreu, né? Mas eu fico pensando muito sobre isso, gente. Eu percebo que talvez, né, o processo de você se perdoar talvez seja o processo de você se conhecer também, sabe? Esse autoconhecimento mais ligado com a parte de você aceitar que você é falho e de você entender o que que sua identidade representa pra sua vida. Você entende? O que eu quero dizer com isso? Eu reconheço que a identidade do Enzo, ela tá muito ligada a uma pessoa que tem uma série de é, emoções fortes e que às vezes ela vai ter ali um comportamento muito contido, que isso pode fazer mal, né? É lógico que eu não me isento de impulsividade, embora eu tenha visto que eu tenho eu me tornei uma pessoa muito retraída, assim, em relação a essas coisas, muito controlado. E gosto disso. Eu acho que talvez eu tenha que me deixar um pouco menos no controle das coisas,
Mas eu gosto da forma que eu me tornei, assim, no geral. Eu admiro bastante. E eu percebo. Peraí que eu vou pegar um café. Eu percebo que talvez você se perdoar é você se encontrar, assim, no geral, sabe? E talvez tenha um pouco mais a ver com aceitação também. É você olhar pra si mesmo e falar: tá, eu sou essa pessoa. E é isso. E aí a gente vai seguir em frente. Eu vi um corte de um podcast que a Luciana Galvão tava. Eu gosto muito dela. Já falei sobre ela aqui no podcast, acho que mais de uma vez. Quando, pra ser mais específico, eu lembro. Foi quando eu falei sobre Apolônio de Tiana, que era um pensador, um filósofo grego muito antigo, que viveu antes do. Acho que antes da vinda de Cristo. Enfim, mas só parafraseando o que eu tinha mencionado sobre ele, e ela falou sobre os olhos de um sábio, né? Que ele falava, ele dizia sobre você olhar no fundo dos olhos de um sábio, que você reconhece que tem muita coisa acontecendo ali dentro, que é o encontro do homem com Deus dentro de si, sabe? E quando eu vi essa citação, eu fiquei encantado, apaixonado. Foi aí que eu comecei a achar a filosofia muito legal e quis ver mais sobre. E a Lucy, ela traz um pensamento que eu gosto muito, que ela traz a respeito, ela foi questionada, né, no podcast, a respeito de se você encontrar Deus é você encontrar a si mesmo, né? Se tem como você encontrar Deus sem encontrar a si mesmo. E ela responde de uma forma muito interessante, que ela menciona que na concepção dela tá tudo interligado, porque encontrar a si mesmo é entender partes de Deus que estão ligadas a você, né? Carl Jung, quando questionado se ele acredita em Deus, ele vai falar que ele não acha que Deus é algo passível de se crer, né? Ele sabe, né? Ele visualiza isso. E, de certa forma, faz muito sentido se você parar pra analisar. Se você pensa no conceito de imagem e semelhança, e você pensa nisso tanto de uma forma teológica quanto de uma forma etimológica, né? Vamos colocar assim, faz sentido de que você consiga visualizar essas características dentro de si. Então, ter esse encontro consigo mesmo, dessas virtudes, né? Vamos colocar assim, faz sentido de ter uma aproximação ali com Deus, né? De certa forma. E eu vejo, eu acredito que, mesmo que você não acredite necessariamente no Deus bíblico, ou até mesmo se você acredite num conceito mais abstrato, né? Vamos colocar assim, eu acho que psicologicamente existe essa presença desse Deus dentro da gente, independente de qualquer parte espiritual, né? Vamos colocar dessa forma. E pra mim é muito reconfortante pensar que esses elementos que nos aproximam mais dele são coisas que ainda assim evidenciam mais ainda a sua grandeza, sabe? Eu acho isso muito bonito, no geral. Eu não sei colocar em palavras o quanto admirar esses pequenos detalhes assim, esses conceitos me agrada. Eu acho muito, muito bacana. E vejo que o perdão talvez se torne algo muito divino porque é uma virtude de certa forma inacessível, né? Você aprende a surfar, a caminhar nesse rio que é o perdão, que é o luto. E muitas vezes você só às vezes esquece da existência dele, mas eu sinto que é um rio que nunca para de correr. Faz sentido pra vocês? Bem de forma subconsciente, né? É algo que eu tenho pensado. Talvez eu mude de opinião depois, mas esse ponto definitivo sobre os processos, né? Talvez seja inalcançável pra nós, porque talvez seja a condição de você ter uma mente racional ilimitada, né? Como a nossa, vamos colocar assim. Uma coisa que eu queria trazer também, antes de seguir pra etapa final desse episódio, é um conceito que, cara, isso me tira um pouco o sono. Que é qual que é o limite do perdão? Aonde que eu vou falar assim, não, aqui eu nem entro nesse processo. Aqui eu nem entro nesse rio aí que é tentar perdoar alguém. E eu fiquei pensando sobre isso. Inclusive, fui dar uma procurada, assim, se eu encontrava alguma coisa interessante que pudesse fundamentar, de certa forma, a minha opinião, né? Ou me dar uma base legal, um norte pra onde seguir. É muito interessante como o perdão, ele é uma experiência muito empírica. Por mais que a literatura, a formalidade em volta disso, tanto na parte da Bíblia quanto na parte da psicologia, né? Saindo um pouco da parte espiritual,
Para mim é muito interessante ver como é uma experiência muito tátil, né? Você precisa realmente sentir e passar por isso para poder entender ao mínimo como deve ser essa experiência. E mais voltado à questão de como é subjetivo, né? Tem pessoas que têm muita facilidade em não revisitar essa dor, enquanto outras pessoas vão rever isso muitas vezes. Quando você busca a respeito do limite do perdão, você vai encontrar muitos textos bíblicos e referências bíblicas em relação a isso. E uma coisa que eu acho interessante, ainda falando sobre a Bíblia, é que no Novo Testamento tem um diálogo ali no livro de Mateus em que ele pergunta para Jesus quantas vezes você pode perdoar, né? Até quantas vezes você pode perdoar, qual que é o limite. E ele faz uma pergunta, ele pergunta a respeito se poderiam ser 7 vezes. Só pra resumir mais, pra não me estender muito nesse tópico, porque senão, do jeito que eu sou, eu vou acabar abrindo outro parênteses e aí eu vou ficar falando, não vou chegar em lugar nenhum. Mas Jesus traz nesse diálogo a percepção de que não há um limite pro perdão, né? Na psicanálise, traz uma ideia um pouco diferente. Eu conversei com uma amiga minha que é psicóloga e eu perguntei pra ela se ela tinha alguma referência, alguma coisa, alguma ideia que ela acha legal trazer, né? E ela me encaminhou um vídeo que eu achei muito interessante de uma moça que chama Jéssica. O perfil dela fala Jéssica Psi. Ela tá falando sobre a questão de que você não é obrigado a perdoar ninguém. E que na realidade o grande problema, a grande questão do perdão, tá muito mais relacionada ao vínculo que você tem ao detestar essa pessoa ou ter esse lugar que você coloca ela como uma posição muito importante na sua vida. Exemplo, você começa a tomar decisões para afetá-la, você começa a imaginar muitas vezes um cenário, né, fantasiar esse cenário onde ela tá se dando mal e parece que ela começa a ocupar um cargo dentro da sua mente, né, da sua vida, muito maior do que ela deveria de fato ocupar. E ela traz a ideia de que o importante não é necessariamente o perdão, e sim você trazer essa indiferença pra essa pessoa, né? Ela finaliza a reflexão dela falando a respeito de que o contrário do amor não é o ódio. Na realidade, seria a indiferença, que na realidade o ódio ainda é uma forma de vínculo. E isso é verdade. Não sei se vocês já ouviram alguém falar sobre isso, mas eu já ouvi muitas vezes, assim, num contexto de cunho religioso, as pessoas falarem assim: ah, você tá com ódio de alguém, ora por essa pessoa. E eu nunca. Eu achava isso muito sem sentido. E se você escuta isso de primeira, realmente parece ser muito sem nexo. Mas uma coisa que eu faço, e assim, fica o conselho pra vocês acatarem, enfim, se vocês quiserem. Eu sempre, quando eu tô com ódio de alguém, com raiva de alguém, se tem uma pessoa que tá me incomodando muito, assim, que eu tô, tipo, ficando muito irritado, seja em qualquer contexto, de trabalho, de convívio, às vezes um parente, alguma coisa assim. Apesar que é muito raro na minha família eu me incomodar com algum parente, assim. É muito difícil. Tem uma família muito de boa. Não é que é perfeita, mas o pessoal é legal, assim, né? Sempre que acontece de eu ficar irritado, assim, incomodado, eu sempre oro por essa pessoa antes de eu dormir. Eu nem vou entrar no termo espiritual porque não é o foco do que eu quero trazer aqui. Mas isso me faz bem no sentido de eu começo a criar uma certa indiferença por essa pessoa. Eu posso até não gostar do que ela fez, mas eventualmente eu fico mais. Ah, tá bom, tanto faz. Não faço questão mais, sabe? E é muito bom. É libertador essa indiferença, assim. Talvez o caminho pro perdão seja você tentar chegar ao máximo próximo, assim, da indiferença, sabe? E talvez você só não gostar, não aprovar, não concordar com o que foi feito, mas ser meio indiferente da pessoa que fez, sabe? Talvez não seja tanto sobre a pessoa que fez aquilo, sei lá. Uma coisa que eu já falei no podcast, eu vou repetir pra vocês. E talvez seja uma coisa que vocês já estão acostumados a ouvir, mas eu acho muito importante repetir. Eu vou repetir quantas vezes for possível, porque isso mudou a minha vida. Não crie pessoas na sua cabeça. Não dê força para pessoas serem antagonistas da sua vida dentro da sua cabeça. Porque é bizarro o quanto a nossa mente consegue dar força para uma situação, algo, alguém e tornar aquilo um verdadeiro nêmesis, sabe? E isso não vale só pra você. Está no relacionamento,
tem ciúmes de uma pessoa, não fica falando, não fica implicando. Você cria uma pessoa na cabeça do seu parceiro, você cria uma pessoa na sua cabeça. Isso pode afetar a família, isso pode afetar um monte de coisa. Trabalho, mesma coisa. Você tá incomodado com alguém, tá encucado com alguém, não cria essa pessoa dentro do trabalho. Não faz com que essa pessoa tenha uma força, o poder de te desestabilizar. Porque é algo que é tiro e queda. Se você alimentar, vai dar merda. Quando eu comecei a me atentar a isso e exercitar essa dinâmica de assim, ok, eu posso ficar. Desculpa o palavreado, tá? Eu posso ficar puto com essa pessoa, mas eu não vou criar ela na minha cabeça. Não adianta. Eu não vou dar poder pra ela pra isso. Parece até estranho porque você fica muito insistente nisso. Ai, não vou dar poder, não vou dar poder. A pessoa pode realmente acabar ganhando força. É lógico que não é um processo perfeito, né, gente? Mas assim, tenta equilibrar isso de uma forma muito assim, pragmática, sabe? Eu prometo pra vocês que faz diferença. Não crie pessoas. Em todos os âmbitos da sua vida, não crie pessoas. E eu acho que isso vale um pouco pro lado bom também. Porque quanto mais você cria expectativas sobre uma pessoa, maior é a sua decepção quando ela erra. E ela vai errar. Ai, mas não, porque tal pessoa é muito boazinha, não sei o que. Ela vai errar, ponto. Algum momento essa pessoa vai errar com você. E pode ser um erro pequeno, gente. Um erro muito pequeno. Às vezes a gente se decepciona por coisas pequenas. Tá tudo certo, porque é que nem eu falei no episódio da semana passada. Será que a responsabilidade da sua decepção não tá com você? Não sei. Uma coisa a se pensar. Às vezes eu acho que a gente exige muito dos outros, mas eu acho que a gente exige muito mais de nós mesmos, né? Por todo o contexto que eu já falei nesse episódio. Eu sinto que na questão do perdão a gente tá sempre nessa jornada de redenção, sabe? Parece que a gente quer provar uma coisa pra nós mesmos, assim, no sentido de talvez provar que há uma justificativa, provar que algo maior absolveu você desse seu erro, né? Eu vejo que a questão do pecado tem uma ligação muito intrínseca com isso mesmo, sabe? Cara, é muito doido como nós somos muito parecidos nisso. Muito mais parecidos do que a gente pensa no geral, sabe? Então, pessoal, o que eu posso concluir desse pequeno exercício sobre perdão que eu trouxe hoje é que, assim, é um processo difícil. E eu acho que é uma virtude que a gente passa meditando nela, pensando aí nela, mas que possivelmente a gente nunca chega nesse ponto final, assim. Eu acho que a gente consegue chegar o mais próximo de indiferença possível, né? Mas eu acho que enquanto seres humanos, eu considero, assim, na minha visão limitada até hoje, né? Como algo impossível. Eu acho que pode sempre existir uma fagulha que pode trazer aquele sentimento à tona. Eu até arrisco dizer que isso não seja exatamente o significado de perdão, porque talvez o perdão que eu trouxe aqui não seja o perdão humano, né? Que seja esse perdão que a gente chega muito próximo de alcançar. E talvez seja exatamente por isso, novamente, que o perdão é tão atribuído a algo divino, algo espiritual, assim, porque realmente, para nós humanos, eu acho que é algo muito desafiador. Mas é possível. Eu acho que também se apegar muito ao fato de que a nossa forma de agir, de existir, nossas limitações enquanto seres humanos, né? Eu acho que é muito besta também, sabe? Se apegar tanto a isso. Acho que dentro das nossas virtudes a gente consegue sim alcançar algumas coisas. Eu sou um fã do perdão, eu acho que isso pode mudar muito a sua vida, assim, em relação com as coisas, mas pensando bem, eu acho que talvez a indiferença seja um paralelo muito interessante para situações muito extremas, né? Como, por exemplo, aquele exemplo que eu trouxe de alguém que fez muito mal a um filho, né? Ou algo assim. Mas acho muito nobre, acho muito bonito. Eu confesso que, sendo muito realista com vocês, eu não sei ainda como eu me sinto sobre pessoas que, por exemplo, relatam. Ah, porque eu perdoei a pessoa que matou meu filho, por exemplo. Ou, eu perdoei a pessoa que matou meu cônjuge, minha mulher, enfim, psicopata, né, assassino. Eu não sei ainda como eu me sinto a respeito disso e eu tendo a dizer que eu me sinto de uma forma mais negativa. Não é motivo de orgulho pra mim, eu só tô sendo realista, assim, sabe? Porque eu gosto de trazer esse lado meu, assim, no podcast. E acho que o mundo não é flores, não, mas é muito bom, no geral, sabe? E talvez o perdão tenha a ver com você tentar deixar a sua óptica menos
dark, assim, menos escura, menos tensa, né? Porque a vida já é muito pesada e a vida, quando a gente traz essa leveza pra vida, eu acho que é muito gostoso. No geral, eu acho muito gostoso viver assim. E olha que eu tive um ano, esse último ano, assim, na minha vida, foi um ano muito difícil. E eu digo com todas as palavras, gente, vale a pena, sabe? É um recado até pro Enzo do futuro, assim. Se você duvidar novamente alguma vez, embora eu acho que eu não vou, mas, né, nunca se sabe o dia de amanhã. Lembre-se disso. É, vale muito a pena, sabe? E eu torço, assim, pra vocês terem a mesma óptica, porque é muito bom viver. Gente, antes de ir pras coisas da semana, eu esqueci de colocar os efeitos sonoros do último episódio, então eu vou colocar nesses aqui. Eu não sei se eu gostei dos efeitos sonoros que eu selecionei, mas por enquanto eu vou deixar dessa forma, porque eu acho que traz um upgradezinho, assim, pro podcast. Eu gostei, assim, no geral. Ó, da semana, vamos lá. Eu gostei muito que eu saí bastante. Realmente na minha rotina, eu saio mais assim pra ir pra academia, pro mercado, durante a semana, né? E às vezes quando eu tenho que resolver alguma coisa na rua, mas é muito raro. E nos fins de semana, eu costumo fazer atividades mais simples. Mas a Copa me trouxe um fervo, assim, sabe? De assistir jogo junto, de repente num bar, assim, alguma coisa pra assistir. Eu achei muito legal. E fazia muito tempo que eu não sentia isso. Então, fica aí a dica pra vocês, né? Aproveita essa Copa, não sei se vocês gostam de futebol, mas se tiver alguém aí que vocês gostam, enfim, pra gente torcer. Eu acho que é um senso assim de comunidade, por mais que seja meio pão e circo, né? É legal, né, gente? Fazer o quê? Também sou meio contra essa ideia de ser muito consciente sobre as coisas, porque senão a gente fica louco, né? Ai, porque no fim o país tá cheio de problema, porque não sei o que. Aproveita aí um pouco, sabe? Sua vida já é difícil. Mas eu tô muito feliz com a Copa, com a estreia do Brasil. Foi um jogo que pra mim foi muito legal, mas eu sou leigo no futebol, então deve ter muita gente que deve ter detestado o jogo. Tô ansioso aí pelos próximos jogos, vou torcer aí pelo Hexa. E, nossa, coisas ruins da semana. Ah, eu sei uma. Gente, eu fui esse sábado, eu saí pro shopping, assim, e lá no shopping tem um restaurante que tem um estabelecimento, eu não sei se ele é uma franquia, mas ele deixa você escolher duas modalidades de prato, né? Você pode selecionar um prato ali menor pra, enfim, você paga um valor fixo, aí você coloca o que você quiser no prato e come normal, mas você pede, você serve uma vez. Tem um self-service por quilo, que você vai pesar o prato e, tipo, vai comprar e tal, exatamente como qualquer self-service funciona, eu acho. E aí, eu fui pegar o prato, assim, foi me servir, e a moça, ela perguntou pra mim assim, nossa, você vai pegar o por quilo, né? E aí ela olhou assim meu prato, e gente, meu prato nem tava tão cheio assim, tá? Ela deu uma olhada assim no meu prato e eu falei, caraca, né? Ela super parecia estar me julgando, assim, não entendi o porquê. Só que assim, gente, também entrando no meu lado mais pessoal da parada, né? Cara, pra mim isso foi o cúmulo do sentido de, tipo, o dinheiro não compra felicidade, mas compra conforto, sabe? Porque, porra, o prato é muito pequeno, aquele prato lá que você paga o valor único e tal. E assim, deve ser um quebra-galho pra pessoa, né? E tal, mas eu fico pensando, nossa, que feio, né, o restaurante fazer isso. Porque não é uma tentativa de fazer uma coisa acessível, é uma tentativa de realmente ali, sei lá, tirar vantagem das pessoas. Você vê um monte de gente com coisa empilhada. Ai, gente, achei estranho. Não sei explicar. Eu posso estar até parecendo desumilde falando isso, mas achei estranho, achei esquisito. Nunca tinha visto isso antes. Eu já vi, tipo, buffet que você paga o valor único ali e você pode repetir quantas vezes. Acho super legal isso, inclusive. Mas, gente, um pratinho muito pequeno pra pagar um valor único assim, estreito, sabe? Aí eu falei, não. Não, E é isso, né? O dinheiro ele não compra felicidade, mas ele compra conforto. E nesses momentos eu sou muito grato. Muito grato mesmo. Eu falando como se eu fosse, assim, super rico, né? Mas é verdade, gente. E eu acho que eu tenho pensado nisso ultimamente, sabe? Eu tô bem ambicioso em relação a trabalho e essas coisas, assim. Não posso reclamar também, tô num momento bom da minha vida. E é aquilo, né? Eu acho que a ambição maior com dinheiro. Não é necessariamente você valorizar o dinheiro, mas eu acho que é valorizar o conforto que ele traz, né?
Eu não coloco o dinheiro como a primeira coisa na minha vida, eu coloco definitivamente saúde, depois família, né, e tal, amigos, enfim. Dinheiro como conforto, né? E eu valorizo muito conforto, porque a gente, em tese, só tem essa vida, então se puder ser confortável, diga-se de passagem que é bom. Mas eu acho que o conforto também, só focar nisso, não te coloca no próximo nível, né? Eu acho que o próximo nível é sempre se você sair dessa zona de conforto. Mas isso é assunto pra outro episódio. Gente, a recomendação da semana vai ser. Deixa eu pensar aqui. Eu cheguei no final do episódio e não pensei na recomendação. Já sei a recomendação que eu vou fazer. Isso não é patrocinado, tá? Tem um site que é basicamente um site da USP, eu acho. Eles dão aqueles MBAs e eles vivem dando um curso gratuito. Eles normalmente lançam isso como um curso gratuito, como uma ponte para você se inscrever no MBA depois, né? No marketing a gente chama isso como lançamento, mais especificamente um tipo de funil que envolve você oferecer um conteúdo gratuito e você puxa depois. Acho legal explicar porque tem gente que não conhece. A dica que eu dou, eu acho, é não somente esse site da USP em específico, mas é muito gostoso fazer esses cursos relatórios porque normalmente ele vai trazer um repertório legal pra ti, sabe? Traz uma forma de conversar muito interessante. E, gente, é muito legal você ser uma pessoa interessante de conversar. Não no sentido de, vai, você saber filósofo e nananã, nananã. Isso que eu trago aqui no podcast é sempre fruto de pesquisa. Isso não tá naturalmente no meu cotidiano. Embora eu goste muito de estudar, de repente ver uma coisa ali, ler um livro aqui e ali. É mais no sentido de vamos tentar enriquecer o seu repertório com coisas que você gosta e com coisas que de repente você não sabe se você gosta, mas você pode dar uma olhada ali por curiosidade, né? Acho que é isso, eu acho que é ser curioso um pouco, sabe? Minha recomendação da semana pra vocês. Quem quiser pegar, pode pegar aí, né? Meu nome é Enzo Sim, todas as minhas redes sociais são @Enzo Sim. É isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Eu gostei muito de gravar sobre isso também. E até a próxima semana. Tchau. Gente, um recado do Enzo do futuro. O Spotify me deu um puxão de orelha e pediu para que eu pedisse para vocês me seguirem e me avaliarem aqui dentro da plataforma ou de qualquer outra plataforma que vocês estiverem me ouvindo. Pode ser um like, se inscrever ou alguma coisa do tipo. Isso ajuda com que o episódio chegue para as outras pessoas. Normalmente eu não peço essas coisas, mas como veio um e-mail ou algo da plataforma diretamente para mim, eu achei que seria uma boa oportunidade de ter uma boa relação. No geral é isso. Obrigado por ter escutado o episódio até aqui. Não se esqueça do que eu pedi. E tchau!